Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo: impostos. E olha, tem mudança grande vindo por aí com a nova Lei Complementar 214 de 2025. Para a gente não se perder no meio de tanta regra, o melhor é sempre começar pelo básico, né? Entender o que de fato vai ser tributado. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa situação bem do nosso dia a dia: comprar um celular ou assinar um serviço de streaming. O que exatamente é taxado em cada um desses casos, segundo a nova reforma? Porque sim, a lei trata essas duas coisas de formas diferentes e entender o porquê disso é o segredo para decifrar essa mudança toda. E a resposta, a grande chave para tudo isso, está numa única expressão: operação com bens ou serviços. É esse o conceito que é a base, o ponto de partida de todo o novo sistema de impostos. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O que a lei realmente quer dizer com operação, o que faz algo ser ou não tributável, é isso que a gente vai descobrir agora. Olha só, a lei, lá no artigo 4º, diz que os novos tributos, o IBS e a CBS, vão incidir sobre as chamadas operações onerosas. O que quer dizer onerosa? É bem simples, na verdade. Significa que teve pagamento. Se alguém pagou por um bem ou por um serviço, a regra geral é que ali tem imposto. Certo, se a lei fala em operações com bens, o primeiro passo é definir o que exatamente a lei considera um bem. Vamos desvendar esse primeiro pilar. A definição que está lá no artigo 3º é bem ampla. Ela diz que bens incluem basicamente tudo: coisas móveis, imóveis, materiais, imateriais e até direitos. Ou seja, a ideia foi bem clara: criar um conceito bem largo para não deixar quase nada de fora. Para a gente visualizar melhor, vamos pensar em exemplos. Bem móvel: um carro, um celular. O imóvel: uma casa, um terreno. Isso é mais fácil. Bem material: um livro, uma cadeira, algo que a gente pode pegar. Mas olha que interessante, a lei também fala de bens imateriais. Um software, por exemplo, ou uma patente. Até o direito de usar uma marca é considerado um bem para fim de imposto. É bem abrangente, né? Ok, já entendemos o que são bens. Agora vamos para o outro lado da moeda, o segundo pilar. Afinal, o que a nova lei define como serviços? E aqui a lei foi bem direta. A definição de serviço é basicamente tudo aquilo que não for um bem. É isso mesmo. Se uma operação não se encaixa naquelas categorias de bens que a gente acabou de ver, então, por exclusão, ela é um serviço. É uma espécie de rede, sabe? Feita para garantir que nada escape. Então, voltando àquela nossa primeira pergunta, do celular e do streaming. Agora fica claro, né? Quando se compra o celular, o aparelho passa a ser uma propriedade. Isso é uma operação com um bem. Já no plano de internet, ninguém vira dono da internet, certo? A gente paga pelo direito de usar o serviço. Isso é uma operação com serviço. A diferença é fundamental. De um lado, a posse, do outro, o uso. Beleza, toda operação tem seus personagens. A lei se preocupa em definir claramente quem é quem em cada transação. E isso vai ser super importante mais para frente para a gente entender como o imposto circula. Basicamente, temos três figuras principais aqui: o fornecedor, que é quem oferece o produto ou serviço; o adquirente, que é quem paga a conta; e o destinatário, que é quem de fato recebe ou usa o que foi comprado. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O fornecedor é o mais direto de todos, é simplesmente a pessoa ou a empresa que está vendendo o produto ou prestando o serviço, sem mistério. Agora, o adquirente. Esse é quem tem a responsabilidade legal de pagar. E aqui tem um detalhe importante: o adquirente não é necessariamente a pessoa que vai usar o produto, ok? É quem tem a obrigação financeira na história. E por último, o destinatário. Esse sim é quem, no final das contas, recebe o bem ou usa o serviço. E como a própria lei já adianta, o destinatário e o adquirente podem ser a mesma pessoa, mas nem sempre. E este exemplo aqui mata a charada. Pensa no pai que paga o plano de celular para o filho. O serviço é o plano de celular. Quem tem a obrigação de pagar a fatura? O pai. Então ele é o adquirente. E quem está lá usando os dados, fazendo as ligações? O filho. Ele é o destinatário. Perfeito, né? Certo, agora que vimos todas as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo e aplicar num exemplo prático que todo mundo conhece: uma simples compra online. Vamos lá? Compra de um livro. O livro físico em si é um bem material. A livraria online que vendeu é o fornecedor. E a pessoa que comprou e pagou com cartão? Bom, nesse caso, ela é tanto a adquirente quanto a destinatária, porque paga e recebe o livro.
A transação inteira, portanto, é uma operação com bem. Viu como as peças se encaixam? Pode até parecer básico, mas dominar esses blocos de construção, o que é a operação, bem, serviço, fornecedor, adquirente e destinatário, é absolutamente essencial. Eles são o alicerce sobre o qual todas as outras regras da nova tributação vão ser construídas. Então tá bom, a base tá clara, agora a gente já sabe o que a lei vai tributar. Mas a pergunta de $1 milhão é como exatamente o valor do imposto vai ser calculado sobre essas operações. Bom, isso já é assunto para nossa próxima análise.